Olá, alunos e alunas. Vou estar gravando aqui esse vídeo, que vai ser o nosso último vídeo referente ao PET, volume 2, né? Que aí já vai estar fechando com as semanas 3 e 4, tá? Dentro desse vídeo. Aí eu já vou pegar já direto pelas atividades, pra gente conseguir fazer um vídeo bem rápido, bem breve, mas deixando aqui, né, lógico, claro para vocês, que não vai encerrar com essas atividades. Assim como foi trabalhado no primeiro bimestre, nesse segundo bimestre também a gente tem as atividades complementares, né? Que vão ser aquelas atividades que vão estar retomando, reforçando ali, né? O que foi visto nas semanas que foram trabalhadas no PET volume 2, tá? Semanas 1, 2 e 3, beleza? Então vamos lá. Né? Na semana 3, que eu tô bem aqui na atividade da semana 3, a gente viu os conceitos de cidadania e democracia. É interessante vocês lerem, né, primeiro aqui até as atividades e depois irem lá e ler o conteúdo, né, que aí vocês já vão ver que as respostas estão contidas ali, né, mas aqui na primeira questão está falando exatamente isso, né, o que seria essa ideia de democracia, né, um sistema de governo democrático, né, ou seja, que tipo de governo, né, aquele que está ali representado realmente no poder maior, né, pelo executivo, né, que tipo de relação que ele estabelece com a população, né? Então, dentro desse tipo de relação que um governo estabelece com a população, num sistema democrático, ele existe por quê, né? Então, se é a questão bem tranquila, porque eu estou pedindo um exceto aqui, ou seja, tudo aquilo que vai dizer de alternativas, nas alternativas, que não tiver nada a ver com o reconhecimento dos direitos dos indivíduos, né? Se uma alternativa não traz isso como questão, o reconhecimento do governo dos direitos dos indivíduos, como cidadãos, né? Como pessoas ali que têm ali também o direito a ter acesso àquilo que é produzido dentro daquela sociedade, né? Por meio, né, de aumento de salários, né? Que seja por valorização ali daquilo que eles estão produzindo, com o oferecimento de uma educação de qualidade, né? De segurança, né? De políticas de habitação. Então, se não tivesse retorno, né? Serviços que realmente venham atender os interesses, né? Então, será que a gente tem um sistema democrático? Né? Então, o reconhecimento desses direitos fazem parte de um sistema democrático. Se os indivíduos, por exemplo, não têm, né, aquela primeira forma de direito que foi formulada na história, né, que é o do direito civil, que é o reconhecimento que o indivíduo tem direito a possuir aquilo que ele produz para si, né, por meio do seu trabalho, por meio do seu esforço, que seja a propriedade privada, né, que seja um pedaço de terra, que sejam os alimentos que ele conseguiu ele adquirir para o seu sustento, né? Tudo isso é uma propriedade, né? Então, se um governo não respeita isso, né, não respeita esses direitos civis de propriedade, o direito à própria vida do indivíduo, né, dele não ser violentado ali, por mesmo que tenha cometido algum crime, mas que ele tenha direito à sua vida, a garantir a sua vida, né? Então, aí você tem o reconhecimento dos direitos, né, até dos encarcerados que deveriam ter direitos, né? A pelo menos se defender, a se justificar, né? Antes de ter tirado a vida de si, porque você teve em tempos anteriores esse tipo de punição somente, né? Quando você tinha os reis, os monarcas, né? Você não tinha um sistema democrático, né? Um rei absolutista, ele simplesmente, né, pagava um crime com a vida da pessoa, né? Os indivíduos não tinham direito nem de se defender, né? De ir a julgamento, né? Então, um tipo de sociedade como essa, né, em que o rei tinha esse poder todo, é uma sociedade democrática? Não, né? Então, se tem alguma alternativa que não demonstre que os indivíduos têm o reconhecimento aos seus direitos de ir e vir, reconhecimento ao seu direito à sua vida, a manter ali a sua vida, né? A garantir ali, pelo menos, né, o direito de
assegurar a sua vida, de lutar pela sua vida, né? De não ser tirada, né, por outra pessoa, se ele não tiver ali o reconhecimento desses direitos básicos, né, ou, né, acesso a participações políticas, como pelo meio do voto, né, de escolher aqueles que vão representá-lo, né, se isso não existe, será que existe o governo democrático? Né? Então, aonde não tem esses tipos de reconhecimentos de direitos, né, aí você não tem um exemplo de governo democrático. Então, é só ler com atenção cada alternativa aqui para ver onde fala que existe um tipo de privação, né, desses direitos, aí você não tem um governo democrático, né? Porque aqui está pedindo um exemplo de algo que não represente um governo democrático. Na questão 2, aí a gente está falando novamente de um sistema democrático, só que a gente está aqui deixando bem claro, quando a gente fala de democracia, a democracia ela não é uma só forma, ela não tem só uma forma, ela tem várias formas. E a gente está trabalhando aqui duas formas de democracia, que é a chamada democracia participativa e a democracia representativa. Então, no Brasil, você tem, pela sua Constituição, após ali, né, findado ali, né, a ditadura militar, quando você teve o fim da ditadura militar em 1985, você passa a ter, a partir da Constituição de 1988, né, exatamente leis que vão garantir que o país tenha esses dois tipos de democracia. Participativa, que é no sentido do quê? Da população ali poder se fazer representar. Ela mesma atuar diretamente, não por meio de políticos governantes. Ela mesma atuar. Por exemplo, referendos, né? Quando você teve referendo, por exemplo, sobre a questão das armas, né? Se a lei que havia já sido, né, discutida, ela realmente poderia continuar, ou seja, poderia ser liberado a venda de armas, né? Aí o povo pôde decidir se aquela lei poderia ou não ser aprovada, né? Aí, ou então por meio de plebiscitos, né? Como você teve quando no Brasil teve que se definir, né? Se quem teria mais poderes ali, né? O executivo ou o Congresso, né? O parlamento, né? Seria parlamentarista, ou seja, né? Você teria ali um representante que fosse do Congresso, né? Que faria parte do governo e teria mais poderes, né? Ou o presidente. Poderia definir isso, né? Em plebiscito, por exemplo. Então, ou seja, quando você tem a oportunidade, né, da população escolher que tipo de políticas, que tipo de leis vão ser votadas ou não, vão ser aprovadas ou não, isso faz parte de uma democracia participativa. O povo pode opinar diretamente. E a democracia representativa já seria essa forma de participação da população, mas de forma indireta. Por quê? Eu vou estar dando a minha participação ali na mão do outro, né? Aquele que eu votei, em quem eu votei, é que vai estar ali me representando, ele que vai ter o meu direito de decidir algo, né? Então, a democracia participativa é quando eu, enquanto cidadão, diretamente vou atuar ali na política. Vou poder definir algo, né? Uma lei, ou né? Etc. E a representativa é quando eu escolho quem vai fazer isso por mim, quem vai, né, propor leis, quem vai votar naquelas leis, né, quem vai, né, controlar ali, fazer a fiscalização, né, do que o governo está gastando ou não, né, eu vou estar atribuindo para outra pessoa essa responsabilidade.
que vai ser aquele deputado federal que eu votei, aquele deputado estadual em que eu votei, o vereador em que eu votei, tá? Aí seria essa forma de democracia representativa. Então, aí vocês vão ter que só marcar nessas alternativas quais elas que mostram essas ações que representam uma forma de democracia participativa, que eu dei o exemplo aqui, por exemplo, referendo, plebiscito, né, os orçamentos participativos também, que é quando você tem o povo podendo escolher onde que o governo vai gastar um recurso, né, isso também é uma forma de democracia participativa, né, e a representativa são aquelas formas em que eu escolho outro indivíduo para definir, discutir aquilo que seja necessário para mim. Eu estou ali transferindo esse poder para outra pessoa, seja vereador, deputado federal e assim por diante. Na questão 3, aí está falando do conceito de cidadania, né? Aqui já está deixando bem claro o que é ser cidadão, né? E a partir dessa definição do que é ser cidadão, ou seja, uma pessoa que é reconhecida e que não só é reconhecida pelos outros, mas também reconhece que não só ela, mas o outro também possui direitos, né, e aos quais que eu também devo respeitar. E isso faz parte também do meu papel, né, de ser um cidadão, né, reconhecer ali, garantir os direitos do outro também, assim como os meus, além de ter a consciência do meu dever, né. Então, a cidadania estaria, né, lógico, né, tem a ver, né, esse tipo de sistema, tem a ver com o que seria o cidadão, né? Então, o que seria cidadania? O que seria reconhecer ali esse cidadão, né? Cidadania é isso, você reconhecer que existem ali cidadãos, né? Ou seja, pessoas que possuem direitos e deveres, né? E que não seja somente o dever de um único indivíduo, mas o direito de uma coletividade ali, que todos se reconheçam que todos possuem direitos e deveres, né? Na semana 4, ali já está falando sobre os movimentos sociais. Aí eu trago duas questões, né, para poder retomar aquilo que foi colocado sobre os movimentos sociais. Então, por isso que é importante ler o conteúdo. Então, quando eu falo que o que seriam os movimentos sociais, eu falo na relação deles aqui com a construção da democracia, né? Ou seja, os movimentos sociais são elementos importantes, assim como os partidos, sindicatos, né? Associações de moradores, por exemplo, né? São todas formas que a sociedade criou para poder participar ali das decisões políticas, para não ficar ali, principalmente os movimentos sociais, eles surgem para poder garantir que as decisões políticas sejam tomadas diretamente pelo povo, que não fique apenas, né, por decisões e discussões feitas por integrantes de partidos políticos, né, que estão ali ocupando diretamente cargos no Estado, né? Então, os movimentos sociais vêm garantir para aqueles que não fazem parte ali do Estado, não estão ali diretamente no Estado, possam também discutir, ou seja, o povo possa também discutir, né? Exigir algo também, né? Então, isso é uma questão importante, né? Os movimentos ali vêm garantir ali essa manutenção de direitos ou garantir com que sejam conquistados direitos, né? Então, aí garante ali essa participação da população nas decisões políticas. Na questão 2, também tem a ver com essa questão, né, da importância dos movimentos sociais na construção de uma sociedade democrática, igualitária, né, ou seja, democrática no sentido de ser igualitária, né, de ser transparente, né, em que a necessidade do povo realmente seja atendida, né, e a 2 também fala sobre isso, né, então é exatamente isso. Qual que é a importância ali desses movimentos sociais? É exatamente isso, garantir com que as reivindicações ali, aquilo que realmente represente as necessidades que não estão sendo atendidas ou que podem ser ali prejudicadas, né? As necessidades podem ser prejudicadas também, aí os movimentos
vem garantir ali, né, que seja representados os interesses daqueles que não estão sendo representados naquele momento ou que podem ser prejudicados naquele momento por alguma decisão. Então, aí que se faz importante também os movimentos sociais, beleza? Então, é ficar bem atento a essas questões que eu tô pontuando aqui para vocês e sempre ler o conteúdo, gente. Tá bem tranquilo, né? Não dá nenhuma página, às vezes, o conteúdo, né? Então, tá bem enxugadinho mesmo, mas tá dentro do que as questões estão trazendo. Então, tá bem tranquilo, beleza? Até uma próxima.